Boa tarde, pessoinhas. Então, vamos para a nossa aula de português do dia 25, né? Preparação para a leitura e estudo do texto. Então, nós vamos para a unidade 10. Vamos lá. Vamos preparar a leitura. Imagine um ônibus lotado percorrendo uma estrada cheia de buracos, num dia chuvoso. Responda oralmente, e vocês vão responder aí. Como os passageiros desse ônibus estariam se sentindo? Que tipo de comentário eles fariam? Você vai ler o poema O Ônibus das Pulgas, de Sérgio Caparelli. Conte para os seus colegas como você imagina este ônibus. Então, vamos lá. Ouça a leitura que o professor vai fazer do poema, depois comente com os colegas, né, em casa. O ônibus das pulgas é como você havia imaginado? Quando você olhou aquela imagem lá, você imaginou a mesma coisa? Então, presta atenção. O ônibus das pulgas. O ônibus dispara, passa o ponto e não para. Muita atenção, muita atenção. Ele entra numa poça, espirra água e se coça. Minha nossa, minha nossa. Impossível reclamar, pois só para se quiser. Como assim? Como assim? Não tem porta, só tem pelo. Não tem roda, só tem pata. Que desgraça, que desgraça. Olha, para agora com a língua de fora. São que horas? São que horas? As pulgas vão caindo, muito fracas, pelo chão. Confusão, confusão. Qual o tempo para descanso neste ônibus pirracento? Não tem tempo, não tem tempo. Para o ônibus, seu guarda, gritam elas das janelas. Não adianta, não adianta. E tropeçam, e se juntam, e se sentam, e se levantam. Quem ajuda? Quem ajuda? As pulgas vão de cabelos ao vento, num ônibus sarnento, num ônibus sarnento. Entendeu? Então, não, na verdade, não era um ônibus, né? Era um cachorro. Então, e as pulgas estavam ali como passageiras, né? Então, você imaginou isso no início da história? Então, vamos lá para o estudo do texto. Então, ali vocês vão responder, o ônibus das pulgas é um ônibus de verdade? Aí vão responder. Sublinhe no poema os versos em que se percebe isso. Quais os trechinhos lá do verso que se percebe que não é um ônibus de verdade? O que é, afinal, o ônibus das pulgas? Qual a semelhança entre o ônibus de verdade e o ônibus do poema? Tem umas partes ali onde que diz que onde que aparece como se fosse um ônibus de verdade ou o ônibus do poema, tá? Assinale a alternativa que completa adequadamente a frase a seguir. Só tem uma certa dessa. Escreva falso ou verdadeiro para essa do número 3. E na número 4, responda, que pontuação foi usada nas estrofes dos versos? Pode colocar todas as pontuações que foram usadas, tá? Ponto de interrogação, ponto de exclamação, 2 pontos, vírgula, tudo isso. O que essa pontuação indica? Vai colocar ali, o que essa pontuação indica? Qual é o motivo que as pulgas estarem nesse estado? Qual o motivo das pulgas estarem desesperadas, agitadas? Leia e responda. Para o ônibus, seu guarda, gritam elas das janelas. Daí tem uma cena onde estão as duas, né? Nos pelos ali. O que pode ser essas janelas? O que são essas janelas ali que vocês estão vendo? Hã? Daí coloca. Que palavras rimam nessa estrofe? E daí circule no poema outras palavras que rimam. Então, vai colocar lá no poema também tem outras palavras que rimam e vocês vão circular lá no texto lá. Na página 206, faça com os colegas uma leitura dramatizada do poema. Daí a gente faz isso quando a gente retorna, né? Que a gente vai retomar tudo que a gente já viu, né? Meninos e meninas no verde. Daí depois a gente faz isso. Fique sabendo, as rimas ajudam a dar sonoridade aos poemas. Observe o uso das rimas em algumas quadrinhas. Quadrinha é o poema de 4 versos. Então, sexta-feira faz 1 ano que meu coração fechou. Quem morava dentro dele tirou a chave e levou. Ok? Fechou, levou. A segunda
frase rima com a quarta, ok? Que palavras poderiam substituir o que está em destaque? Saiba que é importante construir a rima de forma que o verso não perca o ritmo nem o sentido. Os versos podem rimar de diferentes formas. Veja. Fui ao mar buscar laranjas. Fruta que no mar não tem. Vim de lá todo molhado das ondas que vão e vêm. Entenderam? Então, rimou tem com vem. É sempre a segundo verso que rima com o quarto, tá? Aí, aqui, vale a pena ser discreto. Não sei bem se vale a pena. O melhor é estar quieto e ter a cara serena. Então, ali ele rimou todos os finais. O discreto rimou com quieto e o pena rimou com serena, tá? Observe agora como estão organizadas as rimas do trecho em um poema que fala de coisas simples. Outras dúzias de coisinhas à toa que deixam a gente feliz. Passarinho na janela, pijama de flanela, brigadeiro na panela, gato andando no telhado, cheirinho de mato molhado, disco antigo sem chiado, pão quentinho na manhã, drops de hortelã. Então, ali, que coisinhas à toa deixam vocês felizes? Então, aqui vai ter para vocês preencherem lá no plural, tá? Então, a gente vai fazer uma atividadezinha lá de poema lá no plural. Aí, vocês vão fazer lá. Outro texto. Muitos poemas não têm rima, mas não são só as rimas que tornam um poema interessante e divertido. Leia agora o poema de Carlos Drummond de Andrade, escrito sem rimas. Lagoa. Eu não vi o mar. Não sei se o mar é bonito, não sei se ele é bravo, o mar não me importa. Eu vi a lagoa. A lagoa, sim. A lagoa é grande e calma também. Na chuva de cores, de tarde que explode, a lagoa brilha, a lagoa se pinta, de todas as cores. Eu não vi o mar, eu vi a lagoa. Então, viu que como não tem rima, não rima muito, né? Alguma coisinha, mas ele fala, você consegue fazer suave ali, né? Você consegue entender e ele torna um poema interessante, né? Divertido, criativo, né? Lá no estudo do texto, daí tá falando de que poema se trata. Do que o poema trata? Do que ele trata? O poema está organizado em quantas estrofes e quantos versos? Vão escrever ali. O poeta fala de algo que conhece e de algo que não conhece. Leia de novo o texto várias vezes, leia o poema várias vezes. O que ele conhece? O que ele não conhece? E sublinhe no poema os versos que justificam sua resposta. Como você descobriu o que ele não conhece e o que ele conhece? Vai sublinhar lá no texto. Como o poeta se refere ao mar e à lagoa? Marque a alternativa adequada. Só tem uma certa. Copie os versos que confirmam sua resposta. Então, ali vai colocar o que ele se refere e vai fazer. Na número 4, responda que características o poeta dá à lagoa. Vocês vão colocar lá. Características, lembra que acompanha o substantivo, tá? O que o mar é, o que a lagoa é. Então, características, tá? Pensa e coloca. Marque a alternativa que completa adequadamente a frase a seguir. Só tem uma correta. A característica do mar que se opõe à calma da lagoa é... Quando é o contrário de calma é... Só uma certa. Os versos abaixo se completam. Releia. Eu não vi o mar, eu vi a lagoa. Releia o verso a seguir e escreva o verso que o completa. O mar não me importa. E o que tinha lá no textinho, lá no poema? Aí vocês vão completar embaixo ali. Responda. Por que o poeta não se importa com o mar? Vamos colocar ali. Por que lá no texto ele falou? Lá no poema ele falou. Por que ele não se importa com o mar? E releia o verso e responda. Na chuva de cores, da tarde que explode, a lagoa brilha, a lagoa se pinta de todas as cores. Na sua opinião, por que o poema diz que a tarde explode? Vamos colocar lá. Por quê? O que quer dizer esse explode? A tarde explode. Por que ele quis dizer isso? Pinte o espaço abaixo com as cores que, na sua opinião, tingem a lagoa da tarde. Então, aqui vocês vão fazer, provavelmente, vai ser o quê?
tarde, fim de tarde. Pôr do sol, né, gente? Então, vão ter que fazer um desenho aí de uma lagoa com pôr do sol, né? Compare os poemas O Ônibus das Pulgas e A Lagoa e responda. Há rimas nos dois poemas? O prof já falou. Cite alguns versos para justificar sua resposta. Na B, e quanto às estrofes e os versos? Eles são semelhantes ou diferentes? Explique. Lá a quantidade de estrofe e verso é a mesma nos dois poemas? Explique. Qual deles é mais divertido? Qual deles expressa mais a emoção do poeta? Vamos pensar e colocar. Tem duas perguntas. Qual dele é mais divertido e qual expressa mais a emoção do poeta? Qual que o poeta está mais inspirado, mais emocionado? Na D, de qual deles você gostou mais e por quê? Aí lá na caligrafia, na página de caligrafia lá, a atividade vai ser 311. Leia, depois escolha uma estrofe e copie. Então, vai escolher uma dessas duas aqui e vai copiar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu brincaria tanto lá no fundo do mar. Se eu fosse um peixe-boi e soubesse nadar, quem seria a peixe-vaca para eu poder namorar? Viu? Rimou, né? Então, vão escolher um dos dois e vão colocar ali, fazer na atividade. Ok? E é isso, pessoal, por hoje. Aí, lá no plural, vai ter as atividades, né? Desses dos poemas. Vai ter que fazer lá no plural, tá? Para preencher lá, ele vai ter umas atividadezinhas lá. Tá bom? E é isso. Fiquem bem. Vamos para a nossa aulinha de matemática. Até mais.